Nós vemos que a palavra de Deus, ninguém pode segurar ela. Estamos em Atos 17. Vamos meditar nisso. Meu Pai, que o Senhor venha nos fortalecer na fé e que a Tua palavra venha também estar na nossa boca e quando nós falarmos, muitos outros venham crer também em Ti, Senhor Jesus. Amém. Diz assim o 1: E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando como convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. Então, aqui ficou bem claro, né? A quem aqueles homens religiosos, tentando proteger os seus cargos, suas posições, com quem eles se aliaram. Tá aí, o sujo se aliando com o sujo, homens perversos dentre os vadios. Eles eram judeus desobedientes, quer dizer, eram aqueles tais que o próprio Senhor Jesus fala, né? Nem eles entram no reino de Deus e nem querem que outros entrem também. Então se põe no caminho para impedir. No 6. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu. E todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, o soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegaram lá e foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres dos que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Veja, eles já estavam mais abertos, esses aqui, para ouvir a palavra de Deus. Isso é importante. Nós, quando ouvimos, quando sentamos para meditar, temos o nosso coração aberto para que essa palavra possa entrar como uma semente na terra do nosso coração e assim dar fruto. O Bispo Macedo diz assim a esse respeito: examinando cada dia, devemos examinar sempre o que dizem as Escrituras ou lemos ou ouvimos, discursos, pregações, ensinamentos de alguém sobre as questões espirituais. Jamais podemos aceitar qualquer interpretação bíblica sem antes averiguá-la corretamente à luz da palavra de Deus. O termo examinar significa submeter a exame, investigar minuciosamente e analisar. Diante disso, devemos avaliar o que ouvimos cuidadosamente, pois só assim iremos preservar a fé contra doutrinas estranhas e enganações malignas. E continuando no 12, de sorte que creram muitos neles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Mas logo os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia. Foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. E é assim que nós nos sentimos.
quando nós vemos, por exemplo, pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, estão recebendo ela, mas continuam, mantêm o seu coração fechado para aquela palavra e continuam nos seus velhos hábitos, achando que eles vão correr bem. A vida da pessoa está em pleno sofrimento, está no auge da dor, mas ela não reconhece que ela precisa de Jesus. O Bispo Macedo diz assim: espírito agitado, Paulo ficou afligido e ao mesmo tempo revoltado ao ver que o pecado tomava conta da cidade. Atenas era o centro cultural, intelectual e filosófico do mundo. Seus templos eram verdadeiramente obras de arte, mas por trás de tamanha beleza, Paulo viu a podridão do pecado e o reinado das trevas. Uma das características mais marcantes de quem é cheio do Espírito Santo é a sua indignação ao ver as pessoas sendo enganadas e aprisionadas pelo mal. O seu espírito não sossega enquanto não fizer algo para tirá-las das trevas e levá-las para os pés do Senhor Jesus. Depois ele diz assim, no 17, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando, o levaram a Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é esta que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Quer dizer, aquelas pessoas de Atenas eram muito estudadas, né? Filosóficas, tinham um conhecimento muito vasto desse mundo, mas eram completamente ignorantes com respeito à fé, às coisas de Deus. E, por exemplo, você discutir alguma coisa a respeito dessa atualidade, do mundo, da política, do esporte com uma pessoa, ela talvez saiba até discutir com você. Mas quando você vai para o mundo da fé e você fala algo da fé, do sobrenatural, normalmente essas pessoas muito estudadas não compreendem e acham tolice aquilo que você fala, acham que é incompreensível, acham que não tem sentido. Por exemplo, o médico, diante da cura de um cancro, por exemplo, ele pensa que foi os tratamentos, foi o remédio, foi o que ele fez que surtiu aquele resultado. Ele não entende a cura pela fé. Talvez ele fale: olha, o seu caso foi especial porque foi curado mais rápido. Seu corpo reagiu de uma forma diferente. Não, doutor, foi a fé. Eu fui na igreja, eu bebi uma água, eu usei a minha fé, eu orei, eu pedi a Deus. E fala assim, o milagre aconteceu. Não, isso não acontece. Porque pelos estudos dele não é assim. Então, a pessoa que ela só pensa nas coisas desse mundo, ela não entende as coisas espirituais. Assim era aquele povo de Atenas. No 20 diz assim: pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio de Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar, em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é que eu vos anuncio. Quer dizer, havia altares para muitos deuses, mas havia um altar e estava escrito nele: ao Deus desconhecido. E é esse Deus desconhecido, um altar vazio, que Paulo estava ali tentando levar para eles esse Deus, né? Você, por exemplo, olha para a cruz daqueles que são cristãos, a cruz está vazia. Por quê? Jesus não está mais crucificado, não é aquela imagem que nós temos de Jesus. A imagem que nós temos de Jesus é ressuscitado.
é glorioso. Olha lá em Apocalipse, como que João vê agora o Senhor Jesus na sua glória. O rosto parece o sol, o corpo todo iluminado. Nada a ver, por exemplo, com as imagens que se fabricam nos dias de hoje de um Cristo falso. Esse não é o meu Cristo. Aliás, a imagem do meu Cristo nem daria para ser refletida numa imagem feita de madeira, de gesso ou de qualquer outra forma. Então Paulo, ele estava andando em Atenas e ele viu um altar e escrito a um Deus desconhecido. Eles não sabiam quem era, mas Paulo estava ali para revelar quem era aquele Deus. O Deus que fez o mundo no 24 e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura, tateando, pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Bispo Macedo diz assim, os tempos da ignorância. Paulo afirma que Deus tolerou o período em que os homens desconheciam a verdade, mas agora lhes apresentava a mensagem da salvação e de arrependimento dos pecados. Muitas pessoas vivem no pecado por não conhecerem a Deus. Mas que desculpa haverá para quem ouviu a palavra de Deus e mesmo assim continua mergulhado nos seus erros? O Senhor é justo e a sua palavra tem sido anunciada aos quatro cantos do mundo por intermédio dos seus servos, que utilizam diversos recursos como programa de TV, internet, rádio, jornais, revistas, panfletos e evangelização de porta em porta para despertar as pessoas quanto à necessidade de buscar a Deus. Dessa forma, ninguém poderá dizer que não teve oportunidade de conhecer a verdade. Veja que interessante, né? Aquelas pessoas viviam na ignorância, né, no pecado, porque não conheciam a palavra de Deus. Alguns, quando viram que Jesus ressuscitou dentre os mortos, achavam aquilo absurdo. Outros se interessaram pelo assunto para obter mais conhecimento. E dois se destacaram, Dionísio e Damares. Duas pessoas que aquelas palavras alcançaram e tomaram forma no coração deles. Eles se entregaram àquela palavra de Paulo. Eles conheceram Jesus de fato e de verdade. Eles vão se transformar em grandes evangelistas mais para frente e muito usado por Deus para ajudar Paulo na evangelização do evangelho. Veja que interessante, né? Olha as classes de pessoas, aqueles que escarneciam, achavam loucura, aqueles que queriam apenas mais informações a respeito daquilo, e duas pessoas que bastaram que eles ouviram, foi suficiente para eles se converterem e entregarem a vida deles a Jesus. E a vida nova deles
passou a estar completa. Você, minha amiga, meu amigo, eu, todos nós temos a mesma oportunidade hoje. A palavra de Deus está sendo pregada, com a Bíblia aberta ou com a Bíblia fechada, não importa. Deus tem falado por meio dos testemunhos, por meio dos seus servos, por meio da internet, por meio de um texto, uma frase, enfim, Deus está trabalhando. Se você permitir, essa palavra vai moldar, vai agir em você também. Deus ilumine você ainda mais.